Semana de Arte Inclusiva. Conselho, Fundo, Instituto Municipal de Cultura e Prefeitura de Petrópolis Olá, apresentam tudo bom? Meu nome é Vânia, eu sou presidente do Instituto Aliança. Eu sou formada em terapia de reprocessamento generativo, sou intérprete de Libras e instrutora de Libras há mais de 20 anos aqui em Petrópolis. Então, o Instituto Aliança é uma associação de assistência para pessoas com deficiências. Aqui nós temos alguns profissionais que trabalham voluntariamente, assistente social, fono, psicólogo, terapeutas, massoterapia, arte-terapia para as pessoas com deficiência. Temos uma parceria com a Prefeitura de Caxias, então conseguimos alguns aparelhos auditivos de uma forma gratuita para estar auxiliando as pessoas com deficiências aqui no nosso município. O Instituto Aliança atua na parte de assistência aqui no nosso município. Na realidade, o Instituto é de Petrópolis, porém nós atendemos pessoas com deficiências de outros municípios, até mesmo de Caxias, Parada Angélica, Parada de Lucas, Cordovil, Baixada. Nós atuamos tanto com as pessoas com deficiência, damos esse atendimento, quanto até as aulas de Libras também temos alunos que não são do nosso município. O Instituto, nós somos representantes titulares em alguns conselhos, no Conselho da Pessoa com Deficiência, no Conselho da Pessoa Idosa, no Conselho da Saúde, no Conselho da Educação, no Fórum da Pessoa Idosa, nós estamos na vice-presidência, no Conselho de Igualdade Racial e como suplentes no Conselho da Cultura, representando os pontos de cultura, porque aqui o Instituto Aliança também é um ponto de cultura autodeclarado. Então, assim, aqui no Instituto nós atuamos na parte de cultural. Nós temos teatro, apresentações teatrais, temos ensaios, temos um coral inclusivo ao qual os deficientes visuais cantam. As outras pessoas com algum tipo de deficiência participam da forma que conseguem e os surdos cantam na língua de sinais. Já fizemos algumas apresentações em 2019, aliás, bastante até, no ano antes da pandemia. E agora, esse ano, a gente está com um projeto de retornar com o nosso coral inclusivo, que se chama Coral Aliança Music. É um coral formado por pessoas com deficiência. Já fizemos a apresentação no Benjamin Constant, na Barra da Tijuca, que na realidade foi a nossa primeira apresentação com essa nova estrutura. E foi bem bacana, bem legal, porque até o coral foi um festival, uma festividade que teve no Benjamin Constant. E eles estão muito acostumados com os corais dos deficientes visuais cantarem só eles, né? Chegou lá, tinha um coral inclusivo com, logicamente, os deficientes visuais e, além de outros tipos de deficiência, ainda teve Libras. Então, assim, foi muito legal, as pessoas gostaram muito, foi muito bacana. E o nosso coral não é formado só com os surdos daqui de Petrópolis e com as pessoas com deficiência de Petrópolis. Como eu falei para vocês, a nossa atuação não é só no nosso município. Então, outros deficientes também participaram e foi muito legal. Vocês precisam ver o rostinho deles quando estão se apresentando, quando são valorizados, quando são aplaudidos, assim. Tem muitos que se emocionam, choram pela alegria. E já teve componentes do coral que falaram para nós, contando, né,
que eles se sentem muito felizes porque, na realidade, eles são excluídos de fato. E quando eles estão se apresentando, é um momento que eles se sentem valorizados. Então, assim, é uma coisa assim, muito gratificante pra gente ver essa interação, a alegria, o nervosismo também, que não só eles, mas nós também ficamos. Então, assim, é muito gratificante para o Instituto Aliança poder proporcionar esse momento para eles. E, assim, eu particularmente, eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente tem feito. Então, os objetivos do Instituto Aliança é promover a acessibilidade junto à comunidade surda e todas as outras pessoas que nós atendemos. Esse ano a gente está com alguns projetos. Nós queremos... Aqui o Instituto Aliança já é um polo de faculdade da FASUL, Faculdade Sul Mineira. E em breve vocês vão ver bastante propaganda falando sobre isso. E a gente quer muito que eles consigam terminar seus estudos, seu ensino fundamental, seu ensino médio, porque para as pessoas com deficiência é muito difícil terminar, concluir e ingressar na faculdade. A gente está cheio de projetos para que isso aconteça. E vamos fazer parceria com várias outras instituições também que trabalham com pessoas com deficiência. Isso é só alguns dos objetivos que tá para vir esse ano, que está acontecendo aqui no Instituto. Então, assim, em breve vamos ter bastante novidades. Os desafios que o Instituto Aliança tem passado são grandes, porque o Instituto Aliança é uma instituição sem fins lucrativos e, por enquanto, não tem ajuda nenhuma do governo. Então, todo o nosso trabalho é feito por voluntários, que às vezes os voluntários também arrumam um emprego e a gente fica sem o profissional. Então, é bem complicado. Com esse momento de pandemia, passamos por um momento bem difícil, porque o nosso carro-chefe é o nosso curso de Libras e muitos dos nossos alunos perderam o emprego. Trabalhavam no comércio, trabalhavam na Rua Tereza, muitas lojas fecharam. E aí, como é que fica? Então, assim, os desafios são grandes financeiramente falando. É por isso que a gente está com outras frentes de trabalho. Essa faculdade que nós somos o polo agora, FASUL, vai dar um upgrade no Instituto, porque, querendo ou não, é uma instituição de ensino superior. Então, isso vai ser muito bom para a instituição, para nós, Instituto Aliança. E, se Deus quiser, a gente vai superar esse momento difícil. Então, em questão da população enxergar a luta da pessoa com deficiência, ainda é uma coisa um pouquinho difícil. Por quê? A maioria das pessoas nem sabe quantas pessoas com deficiência existem no nosso município. São mais de 72 mil pessoas, dados do IBGE de 2010. Essa pesquisa já está obsoleta, já está ultrapassada, já são mais de 11 anos. Ainda não teve uma outra pesquisa, não teve um outro censo do IBGE. A maioria das pessoas não sabe que as pessoas com deficiência têm direito. Eu sempre falo, mãezinha, você que está assistindo, se você tem um filho com deficiência, você sabia que seu filho pode ter direito a um BPC Loas, que é um benefício de prestação continuada, para você cuidar dele? Você sabia que seu filho pode estudar em qualquer colégio e ter um cuidador? Se for surdo, ter um intérprete de Libras? A maioria das pessoas não entendem, não sabem, não sabe os direitos que elas têm. E por conta disso, as pessoas com deficiência vêm sofrendo muito, porque os responsáveis por elas, quando elas são crianças,
não sabe os direitos, o poder que tem em mãos. Então nós sempre alertamos, fazemos palestras, falamos dos direitos e deveres das pessoas. Balcão de emprego, que nem eu já falei, essa questão é lei de cotas. Antigamente, os direitos, as pessoas tinham os direitos, mas não sabiam que tinha esse direito. Hoje em dia, apesar de ter a internet, as redes sociais, a comunicação é bem maior, mesmo assim ainda poucas pessoas sabem. Então, assim, tem que buscar também, porque muitas coisas eu tive que estudar para saber, para correr atrás. Eu tenho uma irmã com deficiência e eu sempre falo, não é fácil você ter uma pessoa com deficiência em casa, porque é uma pessoa com deficiência, mas ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem um irmão. Então acaba mexendo no contexto familiar. Algumas vezes o restante da família vai entender que aquela mãezinha tem que dar mais atenção para aquela criança que é especial, mas tem vezes que não vai entender. Então, assim, é bem complicado. E a gente tem feito um trabalho de formiguinha e que aos pouquinhos tem dado um resultado. Então, falando em artes, o Instituto tem o Coral Inclusivo, aulas de teatro que vamos recomeçar com a Mariana. E o Instituto é um ponto de cultura. Então, a gente está montando um projeto para que as comunidades, as pessoas que já têm um trabalho e necessitam de um espaço, poderem estar utilizando o espaço do Instituto Aliança, até por conta de sermos um ponto de cultura, e desenvolver seus talentos, encontrar novos talentos em suas comunidades. E esse trabalho do ponto de cultura não é só para as pessoas com deficiência, não. São para todos, abertos de uma forma geral. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, quando começarmos esse novo projeto, para fazer a divulgação. Semana de Arte Inclusiva. Patrocínio Prefeitura de Petrópolis. Produção Nulai em Instituto Aliança. Realização Sound, interpretações e promoções de eventos. Convidado Instituto Aliança. Semana de Arte Inclusiva.